Paz e graça, meus queridos, tudo bem com você? Eu queria compartilhar algo com você aqui de suma importância para nós que entregamos a nossa vida ao Senhor. Às vezes vai passando-se o tempo e você não entende a sabedoria e o entendimento da sua salvação e o porquê você está indo para a igreja. Será que você está indo para a igreja só para receber a bênção, a chave da casa, a chave do carro ou coisas materiais? Porque o reino dos céus ele vai muito mais além disso. Tem muita gente dentro da igreja que ainda não sabe a importância da eficácia da salvação ou ainda não crê que ele é salvo em Cristo Jesus. Vamos lá? O que é o plano da salvação? O plano da salvação é um plano de Deus para resgatar a humanidade do pecado e da morte, oferecendo a vida eterna por meio de Jesus Cristo. Ou seja, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar aquele que se havia perdido. Lucas 19, capítulo 10. Versículo 10. Lucas capítulo 19, versículo 10. Então, nós entendemos que sem Jesus Cristo, nós não alcançaríamos a salvação. Porque é somente por meio dele que encontramos Deus, que entregamos a nossa vida e fomos resgatados por ele mediante ao seu plano de salvação, que é entregar e se fazer propiciação ou se fazer sacrifício vivo para que eu e você encontrássemos a vida. 2. Por que a humanidade precisa de salvação? Porque todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus. Romanos capítulo 3, 23. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, ou foram destituídos da glória de Deus. Ou seja, o que isso quer dizer, pastor? Quer dizer que por causa do pecado que eu e você cometemos, ou que houve desde a transgressão de Adão e Eva, de lá para cá o ser humano tem se distanciado de Deus mediante as concupiscências da sua carne. A nossa carne ela é muito prazerosa e tende a nos tirar da presença de Deus, levando com que fazemos o desejo dela e não a vontade do Espírito Santo. 3. Quem criou o plano de salvação? Lógico, o próprio Deus, por amor à humanidade. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Um versículo maravilhoso, João capítulo 3, versículo 16. Ou seja, se ele não tivesse enviado seu Filho Jesus Cristo, hoje eu e você não encontraríamos a salvação em Cristo e talvez você não estaria dentro de uma igreja buscando melhorar. Porque ser cristão é isso. O que é ser cristão, pastor? Não é levantar a sua mão num dia de domingo, ou dia de culto e falar, eu aceito Jesus. E o que isso muda a partir de agora? Muda na sua conduta. A palavra de Deus fala, aquele que rouba, não roube mais. Aquele que mentia, não minta mais. Mas como vamos fazer isso? Deixando de fazer dia após dia, até isso não ser mais parte da nossa vida. Isso é para mim e para você que somos cristãos, né? Agora vamos lá, 4. Quem é o centro do plano da salvação? Lógico, Jesus Cristo, que é o que veio a essa terra, morreu pelo meu pecado e pelo seu pecado e nos levou de volta para a graça em Deus. Em nenhum outro há salvação, senão por meio de Jesus Cristo. Atos capítulo 4, versículo 12. 5. Como a salvação é alcançada? Pela graça de Deus, mediante a fé em Jesus. Então, se você não crê que Jesus é o Filho de Deus, é impossível alcançarmos isso para as nossas vidas. Porque somente por meio dele nós vamos até o Pai. Porque não existe outro intermediador entre Deus e os homens. Não é José, não é Maria, não é Bastião, não é Rafael, não é o pastor, não é o bispo. É só Jesus. Ele foi o único que suportou a cruz, que suportou o peso do pecado da humanidade e venceu todas elas, inclusive a morte, o inferno e Satanás. Vamos lá. Pela graça, sois salvos mediante a vossa fé. Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Agora vamos lá, parte 6. O que Jesus fez para nos salvar? Morreu na cruz em nosso lugar e ressuscitou. Cristo morreu pelos nossos pecados para que através da sua morte operasse a vida dele em nós. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 3 e 4. Ou seja, se você, amados, não entender isso e não aceitar isso, é impossível você alcançar o reino de Deus na sua vida. 7. O que a pessoa deve fazer para ser salva? Olha isso, hein? Arrepender-se, crer em Jesus e confessá-lo como o único e suficiente Salvador da sua vida. E aí?
Você já fez isso? Você já se arrependeu? Você já confessou Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida? Marcos 1,15. Arrependei-vos e crede no Evangelho de Jesus Cristo. Então, se você quer ser salvo, você precisa crer, você precisa mudar. 8. As obras salvam? Não. As obras são consequência da salvação, não a causa da salvação. Não por obras, para que ninguém se glorie nelas. Efésios 2, 9 e 10. Só que o que acontece? Se você é de Cristo, você imita as obras de Cristo. Lógico, evangelho tem a ver com amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. No seu lugar, o que Jesus faria? Você perdoaria ou não? Amaria ou não amaria? Você ajudaria ou não ajudaria? Faça essa pergunta sempre. 9. A salvação pode ser perdida? A Bíblia nos ensina que devemos perseverar na fé. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Mateus 24, 13. Ou seja, eu posso perder a minha intimidade com Deus? Sim. Eu posso perder a minha salvação? Sim. Mas não é pela fé? E se eu crer, mas se as suas atitudes não condizem com a tua fé, então você não poderá entrar no reino dos céus. Do que adianta você dizer que ama Jesus, mas maltrata o seu próximo? Do que adianta você dizer que ama Jesus, mas odeia, faz mal à sua esposa, faz mal aos seus filhos, faz mal ao seu patrão, você compra e não paga, dá mau testemunho? Se você pratica essas obras não são do Espírito, mas é da carne. E obras da carne te aproxima do inferno e distancia você de Deus. 10. Qual é o resultado final do plano da salvação? Lógico, a vida eterna, que é tudo isso que nós precisamos, amados. Você não vai para o inferno porque você simplesmente pecou. Porque se você pecar e se arrepender, Deus perdoa as suas falhas. O que vai te levar realmente para o inferno é você não aceitar a graça, não entregar a sua vida para o Senhor e não reconhecer que Jesus é o Filho de Deus e viver. Porque evangelho não é a quantidade de casa, não é o carro, não é a roupa bonita e nem o status ou a condição financeira que você tem que te prova que você é um cristão. Entendeu? Evangelho tem a ver com arrependimento. Por isso o salmista Davi, em uma das suas orações, ele diz: Senhor, dai-me um espírito reto e um coração quebrantado. Amém? Busque isso para a sua vida, porque o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Romanos capítulo 6, 23. Entendeu, meus queridos? Que hoje você possa entender que foi um projeto maravilhoso de redenção através de Deus em seu Filho Jesus Cristo para resgatar a humanidade, porque eu e você andávamos em trevas. E eu e você, sem Deus, somos ruins, irmãos. A nossa natureza é pecaminosa. Por isso, entrega a tua vida ao Senhor. Confia nele e o mais ele vai fazer por você. Entendeu agora? Não basta ir à igreja, você tem que ser a igreja. Não basta você dar o seu dízimo, a sua vida tem que ser uma oferta agradável ao Senhor. A paz e a graça, medite nisso, busque essas relações aqui, meu querido, e não vá só à igreja, não vá só simplesmente, amados, a um aglomeramento de pessoas, mas seja você uma diferença no meio de uma multidão que serve ao Senhor. Amém? A paz e a graça, espero que isso possa ter esclarecido a sua mente, seu coração e que Jesus abençoe a sua vida. Volta para casa, entrega a sua vida e vai para uma igreja mais perto da sua casa, em nome de Jesus. Amém? Forte abraço, fiquem todos com Deus, a paz do Senhor Jesus.